Vamos iniciar o nosso estudo sobre os ossos do membro inferior. Primeiramente, falando do símbolo do membro inferior, que tem como conceito a cintura pélvica, que é formada pelos dois ossos do quadril, e aqui podemos ver um exemplar do osso do quadril, e aqui a cintura pélvica como um todo, tendo um osso do quadril de cada lado e um sacro aqui na linha média. Os dois ossos do quadril vão se articular anteriormente aqui por meio da sínfise púbica, fechando essa cintura. Vamos agora detalhar o estudo do osso do quadril. Primeiramente, vamos nos localizar anatomicamente falando. Temos que essa face aqui, onde encontramos o acetábulo, essa grande cavidade, é a região lateral. Essa região aqui, anteriormente, onde encontramos a sínfise púbica e o tubérculo púbico, é a região anterior. E essa face aqui é a região medial, é a face interna do osso do quadril. Assim, vamos delimitar as três porções que formam o osso do quadril. O osso do quadril é formado pelo ilho, pelo isquio e pelo pubis. O ilho é essa região mais superior, que também se estende posteriormente aqui, ó, formando a sua asa do ilho, a maior parte do osso do quadril. Temos que o pubis, essa região anterior, apresentando o ramo superior do pubis e o ramo inferior do pubis, o tubérculo púbico, essa região mais anterior aqui. E o isquio, essa região mais posterior e inferior aqui do osso do quadril, que apresenta a tuberosidade isquiática, a espinha isquiática. Então, temos essas três porções do osso do quadril. Vamos agora detalhar parte por parte, começando pelo ilho. Então, veja bem, o corpo do ilho nós podemos evidenciar numa vista lateral, aqui nessa região aproximada, que é o centro de ossificação primário desse osso. A partir daí temos a asa do ilho, ok? A asa do ilho ela é delimitada anteriormente pela espinha ilíaca antero-superior e posteriormente pela espinha ilíaca póstero-superior. Temos aqui também, inferiormente à espinha ilíaca antero-superior, a espinha ilíaca antero-inferior. E agora, numa vista posterior, temos inferiormente à espinha ilíaca póstero-superior, temos essa aqui, que é a espinha ilíaca póstero-inferior, ok? Então, temos que o ponto aqui, ó, entre a espinha ilíaca antero-superior e a póstero-superior é a crista ilíaca, certo? Uma observação muito importante é que tanto a espinha ilíaca antero-superior quanto essa outra estrutura aqui, que é chamada de tubérculo púbico, que é uma região do pubis, que nós já vamos mencionar daqui a pouco, são pontos de fixação de um ligamento muito importante aqui no membro inferior, que é o ligamento inguinal. Então, se eu indicar aqui e te perguntar qual o ligamento que se fixa nessa estrutura, você vai responder ligamento inguinal, certo? Vamos continuar aqui. Podemos observar nessa transição entre o ilho e o ramo superior do pubis uma eminência. Essa aqui é a eminência iliopúbica, beleza? Eminência iliopúbica. Voltando aqui para a asa do ilho, nós temos também algumas faces dela. Essa aqui é a face interna, ou a face sacro-pelvina, que é voltada para o interior aqui da cavidade pélvica, e a face glútea, que é voltada para a região glútea. Local esse que tem algumas linhas de inserção para os músculos glúteos que não podemos evidenciar com tanta clareza nessa peça. Mas você pode observar no atlas, existe a linha glútea superior, anterior e inferior. Aqui na região mais posterior do ilho, como já mencionamos, temos que aqui a espinha ilíaca póstero-superior e espinha ilíaca póstero-inferior. Agora, numa face medial, podemos observar a tuberosidade ilíaca, que é essa rugosidade grande aqui na região posterior, e inferiormente a ela, a face articular, ok? Que vai se articular com o sacro. Vamos observar nessa outra peça aqui, a articulação sendo composta. Ok? Aqui, a região anterior da sínfise púbica, isso até com uma demarcação com giz de cera aqui. E aqui é a região posterior. Observe aqui o sacro na linha média, né? A última vértebra lombar, o sacro. E aqui ocorre a articulação sacroilíaca, né? Que ela é entre o ilho e o sacro, dessa face articular aqui do ilho, tá certo? Que nós demonstramos. Agora, vamos mudar o nosso objetivo de estudo passando para o isquio, ok? O isquio é essa região aqui, ó. Em relação ao acetábulo, ela é essa região póstero-inferior, que ela apresenta uma grande tuberosidade aqui, que é chamada, na verdade, de tuber isquiático.
É essa região aqui que nós devemos destinar o peso do nosso corpo quando estamos sentados. Essa marca óssea aqui que nós conseguimos sentir entre a superfície que estamos sentados e a nossa região glútea, túber isquiático, ok? Observamos aqui também, nessa outra tomada do osso do quadril, correto? Que é uma vista aqui posterior, a incisura isquiática menor e a maior. Então, observe bem que entre essas duas incisuras, a menor inferiormente e a maior superiormente, existe uma espícula óssea, que é chamada de espinha isquiática. A espinha isquiática também é um ponto de fixação ligamentar. O ligamento sacroespinhal vai se fixar aqui na espinha isquiática, ok? Continuando aqui, também podemos encontrar o ramo do isquio. Colocando o osso do quadril em uma face lateral, podemos evidenciar aqui o ramo do isquio. Aqui numa face lateral e aqui numa face medial, o ramo do isquio. Então veja bem, incisura isquiática maior, espinha isquiática, incisura isquiática menor, o ramo do isquio. E aqui a tuberosidade isquiática. Passando agora para o pub, ou simplesmente pubis, como podemos evidenciar na maioria dos livros texto e atlas, observamos aqui a eminência iliopúbica, que é o ponto de junção entre o ilho e o pubis, o ramo superior do pubis, o ramo inferior do pubis, que se continua como o ramo do isquio, formando o chamado de ramo isquiopúbico, que se estende inferiormente do isquio e vai se juntar com o ramo inferior do pubis. Observamos aqui também o tubérculo púbico, como eu já havia mencionado no início do vídeo, é aqui que a fixação distal do ligamento inguinal. Ele vai se estender aqui, ó, como mostrado aqui na pinça, ó, da espinha ilíaca antero-superior até o tubérculo púbico, ligamento inguinal. Esse ligamento é muito importante aqui para a nossa região de transição entre o tronco e o membro inferior, ok? Então, como uma vez mencionado, o ramo inferior do pubis, ramo superior do pubis, tubérculo púbico, e aqui podemos observar a face sinfisal do nosso pubis. Aqui vai existir uma articulação cartilaginosa do tipo sínfise, que é aquela mesmo tipo de articulação, mesma classificação de articulação dos discos intervertebrais, que é a sínfise púbica. Vamos observar essa outra peça que podemos ver direitinho aqui, a sínfise púbica. Olha bem, sínfise púbica. Aqui o tubérculo púbico, o ramo superior do pubis, eminência iliopúbica, aqui a sínfise púbica. E essa face medial aqui, de onde ocorre essa articulação da sínfise púbica, é a face sinfisal. Existe também duas perspectivas de observar ali a região do pubis, né? Essa aqui é a face pelvina, que é direcionada para a pelve, ela é medial, e a face femoral, que é direcionada aqui para a região medial da coxa, ok? Para vocês observarem melhor, podemos observar aqui a região proximal do fêmur, aqui seria a coxa, essa aqui seria a face femoral da região do pubis, e essa face interna ou medial aqui, que é a face pelvina, ok? Então assim descrevemos o osso do quadril. Vamos estudar agora a formação do acetábulo. Essa aqui é uma face lateral do osso do quadril, e essa cavidade aqui, onde se articula a cabeça do fêmur, é a cavidade acetabular, ou simplesmente acetábulo. Observe aqui primeiramente a sua formação, ok? Trazendo aqui de um ponto no centro do acetábulo, temos que a região aqui, ó, póstero superior é formada pelo ilho, ok? A região anterior é formada pelo ramo anterior do pubis, e a região posterior, ou póstero inferior, na verdade, ela é formada aqui pelo corpo do isquio. Observe bem essas delimitações aqui que formam o acetábulo. Continuando, podemos observar aqui no acetábulo o limbo acetabular, ou simplesmente lábio do acetábulo, que é esse limite bem delimitado aqui, ok? A face semilunar, que é essa face incompleta antero-inferiormente aqui, pela incisura do acetábulo. Então aqui é o limbo do acetábulo, face semilunar, e aqui a incisura do acetábulo, que apresenta esse ligamento, que é o ligamento transverso do acetábulo, ok? Que é o ligamento transverso do acetábulo. E também podemos observar aqui essa região mais profunda, que é a fossa do acetábulo, ou simplesmente fossa acetabular. Agora, passando para o forame obturado, que esse forame aqui, ó, bem interessante, por onde passam os vasos e nervo obturatório, né? Vamos observar aqui o sulco obturatório. Vamos ver se conseguimos observar nessa peça aqui, ó. Esse sulco aqui, ó, ou crista ou sulco obturatório,
depender do atlas que você utilizar. É aqui que existe uma abertura chamada canal obturatório e passam esses vasos e nervos. Vamos mostrar daqui a pouco uma peça real, os vasos e nervos obturatórios transpassando esse canal. Os limites do forame obturado são, anteriormente temos aqui o corpo do pubis, ok? Posteriormente, o corpo do isquio, superiormente aqui o ramo superior do pubis e inferiormente aquele ramo isquiopúbico, que é formado pelo ramo do isquio e o ramo inferior do pubis, delimitando assim o forame obturado. Vamos evidenciar aqui agora uma vista da cavidade pélvica, certo? Observe aqui, porções do sacro, aqui do osso do quadril, e aqui na parede lateral da cavidade pélvica podemos ver aqui o músculo obturatório, o obturador interno, ele que fecha o forame obturado, porém o forame não é completamente ocluído, ele apresenta esse canal aqui, que no osso, como nós observamos lá, tem um sulco obturatório, e por esse canal vão emergir os vasos e o nervo obturatório, ok? Então esse aqui é o músculo obturatório, ou obturador, o nome mais atual é o obturador interno, e aqui o canal. Vamos observar nessa outra peça ao lado, para que possamos observar os vasos e o nervo obturatório. Essa aqui é um corte sagital da pelve, só para a gente localizar. Aqui fica a sínfise púbica, aqui a coluna sacral, é o sacro, ok? E aqui a primeira vértebra lombar. Vamos rebater aqui é o reto bexiga, rebatendo o reto e a bexiga urinária, para que possamos observar melhor essas estruturas. Aqui, nessa topografia, fica o músculo obturatório, o obturador interno, e aqui fica o canal obturatório. Observe aqui esse nervo. Esse aqui é o nervo obturatório que perfura esse canal, veja bem, a artéria obturatória, certo? E aqui a veia obturatória, aqui a veia obturatória. Então, esse feixe vasculo nervoso aqui que perfura este canal obturatório. Vamos agora evidenciar alguns ligamentos nessa região posterior do quadril, né? Como podemos ver aqui. Aqui é o acetábulo, tubo isquiático, essa é uma vista posterolateral, né? Olha só, essa aqui é a incisura isquiática maior e a incisura isquiática menor. Essa aqui, que fica entre as duas incisuras, é a espinha isquiática. E esse ligamento que se estende do sacro e vai até a espinha isquiática, é o ligamento sacro-espinhal. E observe que o ligamento sacro-espinhal subdivide, né, esses dois forames, o forame isquiático maior e o forame isquiático menor. E também observe esse outro ligamento aqui, que ele se estende do sacro até o túbero isquiático, que é o ligamento sacro-tuberal. Vai ser o limite medial desses dois forames, forame isquiático maior e menor. Então, o ligamento sacro-espinhal e o sacro-tuberal. Vamos estudar agora o osso fêmur, que é o osso que fica na região da coxa. Então, observe aqui, primeiramente, essa aqui é a região proximal do osso, essa aqui é a região distal. Essa é a face anterior do osso, essa aqui é a face posterior do osso, ok? Vamos descrever agora os acidentes anatômicos da epífise proximal do osso. Observe aqui a cabeça do fêmur, a cabeça globosa, com a sua fóvea central aqui para conexão com o ligamento da cabeça do fêmur. Aqui existe um afunilamento dessa cabeça do fêmur, formando o colo do fêmur. E observe que o colo do fêmur apresenta aqui, lateralmente e superiormente o trocânter maior, esse grande trocânter, e aqui o trocânter menor. Lembrando, essa aqui é uma vista anterior. Entre esses dois trocânteres existe uma linha muito sutil, que é a linha intertrocantérica. Agora, em uma vista posterior, vamos evidenciar de novo aqui, cabeça do fêmur, o colo do fêmur, o trocânter menor, o trocânter maior, e agora um acidente ósseo muito mais robusto, que é a crista intertrocantérica. Então, não se esqueça, a linha intertrocantérica ela é bem sutil e ela é anterior, e a crista é bem mais marcada e posterior. Observe aqui também, coberto pela essa projeção mais superior do trocânter maior, existe a fossa trocantérica, certo? E aqui, também nessa vista posterior, existe um acidente anatômico, às vezes difícil de ser visualizado, mas é a tuberosidade glútea, que é um ponto de inserção aqui para o músculo glúteo máximo, tuberosidade glútea. Ok? E agora vamos evidenciar aqui, nessa face posterior do fêmur, né,
do corpo do fêmur. Agora, a face lateral do corpo do fêmur, a face anterior do corpo do fêmur e a face medial. Como vocês perceberam, tanto a face medial, quanto a anterior e quanto a face lateral não tem acidentes anatômicos ali para a gente demonstrar, mas a face posterior, nós podemos evidenciar aqui, ó, essa linha, olha que legal, essa linha, que é a linha áspera, ok? A linha áspera. E a linha áspera, nessa região proximal, ela vai ser formada pela confluência aqui, ó, de um lábio medial e um lábio lateral, às vezes mal delimitado, que vão se confluir aqui, ó, e de fato continuar como uma única linha áspera. Que nessa região mais distal agora, podemos evidenciar a face poplítea do fêmur, essa face triangular que vai delimitar aqui o assoalho da fossa poplítea. Essa linha áspera vai se dividir de novo, formando a crista supracondilar lateral e a crista supracondilar medial, ok? Podemos observar aqui também, ao longo da linha áspera, o forame nutrício do fêmur. E observe, muito nitidamente, que ele se direciona para a região aqui, ó, proximal. Ele sobe em direção à coxa, ok? Ou seja, ele está fugindo do joelho, tá? Lembra que no membro superior, o forame nutrício ali, dos ossos, vai em direção ao cotovelo? Aqui, eles sobem sentido oposto ao joelho. Retornando aqui para a região proximal, podemos observar novamente o trocânter menor e aqui a nossa linha pectínea, ok? Então, retomando, na face posterior, forame nutrício, que foge do joelho, vai em direção à juntura do quadril, a linha áspera continua, as cristas supracondilar lateral e medial, e essa questão de lateral e medial, só para a gente tomar como base de referência, aqui, ó, é a região lateral, ó, porque a cabeça do fêmur se articula com a juntura do quadril, ou seja, ela é voltada para medial, e aqui ficou acetábulo, então aqui vai ser lateral, ó. Então vamos descer aqui com a câmera lateral, 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 crista supracondilar lateral, e aqui é a crista supracondilar medial, face poplítea do fêmur, ok? E podemos evidenciar aqui na região posterior os côndilos, ó, que é o côndilo lateral, e o côndilo medial do fêmur, e uma grande fossa, que é a fossa intercondilar, ok? É uma forma de diferenciar se estamos olhando uma vista posterior ou anterior, tá? Mais de uma forma, na verdade. Aqui, tal como já mencionamos, os côndilos, os grandes côndilos do fêmur, e superiormente a cada côndilo, e mais extremo, né, existe aqui um epicôndilo, aqui é o epicôndilo lateral do fêmur, então côndilo, epicôndilo lateral. E aqui o côndilo medial e o epicôndilo medial, que é essa projeção mais extrema aqui, voltada medialmente. Também na região medial aqui, podemos evidenciar um pequeno tubérculo, que é chamado de tubérculo adutor, que fica aqui, ó, superiormente ao epicôndilo medial do fêmur, tubérculo adutor. Aqui de novo, ó, a crista supracondilar medial e a crista supracondilar lateral. Na vista anterior, podemos evidenciar aqui, nessa região distal do fêmur, de novo, o côndilo medial do fêmur e o côndilo lateral do fêmur. E aqui, ó, a face patelar, onde se articula o osso patela, que é o maior osso sesamóide do corpo. Vamos mostrar daqui a pouco. Então, pessoal, vamos agora estudar o osso patela, que é o maior osso sesamóide do corpo. E o que é um osso sesamóide? É um osso que fica dentro de uma articulação, envolvido ali por ligamentos. Ok? Então, vamos lá. Essa aqui é a face anterior da patela, tá? E essa aqui é a face posterior ou articular. Então, observe aqui que essa face articular apresenta extremidades articulares que articulam com os côndilos ali do fêmur, tá? Aqui, nessa face anterior, nós temos uma base voltada superiormente, tá? E um ápice voltado inferiormente, certo? Também tem as bordas, né? Borda superior, a borda medial e a borda lateral. E veja bem, para nós identificarmos a antemeria da patela, basta que apontemos o ápice da patela para frente e coloquemos aqui a patela sobre uma superfície lisa. Ela cai para um lado. Mesmo que eu tente colocar ela para o lado oposto que ela caiu, ela tende a cair sempre para o mesmo lado. Nesse caso, ela caiu para o lado direito.
Então, é uma patela direita. Então, essa é uma forma prática de evidenciar a antimeria do osso. Observe bem, por que ela é patela direita, né? Ela aqui tem essa extremidade articular maior e uma outra um pouco menor, certo? Essa extremidade articular maior é para o côndilo lateral do fêmur. Então, sempre essa extremidade articular na face posterior, que é maior, é voltada para a lateral. Então, ela é direita por conta disso. Vamos aqui, ó, relembrar com este fêmur. Então, temos aqui um fêmur para exemplificar. Esse aqui é o côndilo lateral, aqui é o côndilo medial. Ele é direito também, essa patela é direita. Então, observe aqui, ó, o encaixe. Correto? Olha aqui, ó, o encaixe. Fica direitinho, tá? Porque essa face articular aqui, ó, lateral, ela é um pouco maior. Mas a regra prática é essa. Pegue o ápice da patela, aponte para frente e repouse a patela sobre a superfície. Ela tende a cair para sempre um lado. E esse é o lado do antímero da patela, no caso aqui é direito. Então, pessoal, vamos evidenciar que a patela, ela está desarticulada, mas está presa aqui ainda pelo ligamento da patela, que se prende aqui à tuberosidade da tíbia. Então, é aqui a patela. Lembrando que é o osso sesamoide, por isso ela está em volta aqui por esse ligamento da patela. Na verdade, esse ligamento da patela é a continuação do tendão patelar, só que como está entre duas extremidades ósseas, a rigor é um ligamento patelar, tá certo? Vamos agora estudar a tíbia, que é o osso medial da perna. Então, observe aqui, ó, é um segmento da perna, os ossos da perna. Aqui o osso medial é a tíbia, o lateral é a fíbula. Esses ossos têm 3 pontos de fixação, basicamente, uma articulação tibiofibular proximal, uma distal, e aqui, que não está demonstrando, mas tem uma membrana interóssea interposta entre esses dois ossos, e esses são os ossos que compõem a perna. Vamos estudar primeiramente a tíbia dessa peça aqui, que tem a fíbula articulada, e depois uma peça separada. Então, olha só, esse aqui é o platô tibial, que apresenta também 2 côndilos, igual o fêmur. Observe aqui, ó, o côndilo medial e o côndilo lateral. O côndilo lateral está sempre direcionado na mesma posição que a fíbula está, mas na maioria das peças você não vai encontrar as duas articuladas. Então, o ponto de referência é olhar o outro côndilo, que é o côndilo medial, porque ele está na mesma direção do maléolo medial, que é uma projeção óssea distal da tíbia, que nós vamos ver daqui a pouco numa peça separada. Eles estão ambos voltados para medial. Ok? Então aqui, ó, o côndilo medial e o côndilo lateral. Eles não são só essas extremidades aqui do platô tibial, eles se estendem aqui, ó, na chamada epífise proximal da tíbia. Então podemos observar aqui, ó, o côndilo medial da tíbia e o côndilo lateral da tíbia. Aqui em uma vista anterior agora, podemos ver a tuberosidade da tíbia, onde se fixa o ligamento da patela. Ok? Vamos agora trocar de peça, para a gente evidenciar essas estruturas em uma tíbia sozinha, certo? Essa aqui é uma tíbia, ó, a vista anterior dela, aqui é proximal e aqui distal. Então vamos revisar aqui, ó, o platô tibial, nós sabemos isso aqui do platô tibial, a vista superior, o côndilo, olha, medial, que está na mesma direção do maléolo medial, que daqui a pouco vamos detalhá-lo, e aqui o côndilo lateral. Entre esses dois côndilos existe uma eminência intercondilar, com 2 tubérculos, um tubérculo lateral e um tubérculo medial, onde se fixam os ligamentos cruzados do joelho. Aqui é uma região posterior agora, ó, olha, posterior, não existe a tuberosidade da tíbia, porque ela é anterior, né? Existe aqui uma área intercondilar, que aqui é o côndilo lateral e aqui o côndilo medial, então uma área intercondilar, ok? Então, vamos agora observar o corpo da tíbia, né? Estudamos agora a epífise proximal, vamos estudar o corpo da tíbia. A tíbia é basicamente triangular, ela apresenta uma face medial, ó, olha aqui o maléolo medial que eu tanto falo, e falo também que vou explicar daqui a pouco, né? Então essa aqui é a face medial da tíbia, essa aqui é a face lateral da tíbia, que está virada para a fíbula da nossa perna, no caso, e uma face posterior, olha só. Então tem 3 faces, como se fosse um triângulo, tá certo? E nessa outra peça aqui dá pra gente evidenciar melhor essa questão. Então, aqui é a vista anterior, ó, observe a tuberosidade da tíbia. Olha só, essa face aqui é lateral, que é voltada para a fíbula, a face medial e aqui a face posterior, tá certo? E tem margens também, olha.
Isso aqui é a margem anterior, margem ou borda anterior. Essa aqui, ó, é a margem ou borda interóssea, porque lembra que tem a membrana interóssea aqui, ela é voltada para a lateral, e também tem a margem ou borda medial. Agora, pessoal, já estudamos o corpo, que é basicamente essas delimitações de bordas, margens, bordas ou margens e faces. Vamos agora para a epífise distal da tíbia, correto? Então, essa aqui é a epífise distal da tíbia, tá certo? E nós evidenciamos aqui esse importante acidente anatômico que já mencionamos, que é o maléolo medial. Ele pode ser facilmente palpável em vivo, tá certo? E esse maléolo medial, posteriormente a ele, passa uma artéria muito importante, que é a artéria tibial posterior, que nós conseguimos palpar ela, ok? Então, maléolo medial. E uma vista posterior do maléolo medial, podemos evidenciar aqui esse sulco, que é o sulco do maléolo medial ou sulco maleolar medial, que por ele passa o tendão do músculo tibial posterior, ok? É o tendão que sulca essa região. Observe nessa outra tíbia aqui, ó. Olha só, face anterior, maléolo medial. Agora vamos virar a face posterior agora. Olha que legal. O sulco maleolar medial, que por ele passa o tendão do músculo tibial posterior, ok? Existe também aqui, ó, olha só, essa concavidade vista de lateral para medial, que é a incisura fibular da tíbia, que a região distal da fíbula faz aqui na tíbia, porque existe a articulação tibio-fibular distal. Então, a incisura fibular da tíbia, dessa articulação aqui, ó, vocês evidenciarem, aqui, ó, uma vista posterior aqui, e aqui que fica a incisura, no caso, na tíbia, feita pela fíbula, portanto, a incisura fibular da tíbia. Aqui. Aqui nessa extremidade distal da tíbia, como já evidenciamos o maléolo medial, existe uma face articular, olha só, essa face articular aqui do maléolo medial e essa face articular inferior da tíbia. Ambas vão se articular com o osso talos, que é o osso do nosso pé. Vamos agora estudar a fíbula, que é esse fino osso localizado na região lateral da nossa perna. Ok? Então, veja bem, essa aqui é a região distal e essa aqui é a região proximal. Elas se parecem muito, mas nós vamos mostrar algumas peculiaridades de cada extremidade para que vocês não confundam na hora da prática. Então, essa região proximal aqui é a cabeça da fíbula. Observe que a cabeça da fíbula, ela apresenta um ápice da cabeça dela. Ela pode ser palpada aqui na região proximal da nossa perna, né? Inferiormente aqui a articulação do joelho, inferolateralmente, a cabeça da fíbula. E por aqui, ó, existe o colo da fíbula, que por ele é contornado o nervo fibular comum, que vai se bifurcar em fibular profundo e fibular superficial, que vocês vão estudar em breve, correto? Aqui pelo colo da fíbula. O colo é sempre um afunilamento em relação à cabeça, certo? Aqui existe o corpo da fíbula, que é a diáfise da fíbula, beleza? E ela apresenta também algumas margens, bordas e faces. Então, aqui uma vista anterior. Então, ela tem uma face anterior. Ela também tem uma face aqui, ó, que é voltada para a membrana interóssea, que é uma face medial dela, e uma face posterior, com as suas margens, né, margens ou bordas. Essa margem mais fina é a margem ou borda interóssea. Essa outra margem voltada para a lateral é a margem ou borda lateral. E existe também uma margem ou borda posterior, que é essa aqui, ó, ok? Então, margem ou borda anterior, interóssea e posterior. Vamos agora para a região distal. E aqui eu vou demonstrar as peculiaridades que diferem o maléolo lateral, que é isso aqui, da cabeça da fíbula, tá certo? Observe primeiramente que o maléolo, ele apresenta uma fossa. Olha só, essa aqui é a fossa maleolar. E é por ela que nós diferenciamos a cabeça do maléolo, propriamente dito. Essa fossa maleolar é localizada internamente ao maléolo, então essa aqui é uma vista medial, tá? Essa aqui é uma vista lateral, então é internamente a fossa maleolar. E ela é posterior, tá certo? Então, digamos que aqui onde está a minha pinça é a região anterior. E aqui é medial, aqui é lateral. Então, essa aqui seria a posição anatômica, ó. Porque essa aqui é a face lateral, aqui é a face interna ou medial, e aqui, posteriormente, né? Porque aqui é anterior, aqui vai ser posterior, a fossa maleolar. Ok? E podemos observar aqui essa face aqui, ó, mais lisa, que é a face articular do maléolo lateral. Se articula com o talos.
Vamos agora estudar os ossos do pé. Observe aqui uma vista superior, aqui é lateral e aqui é medial. Vamos evidenciar esses ossos aqui. Primeiramente, os ossos do tarso. São 7 ossos. Nós vamos identificá-los aqui. Esse aqui é o osso talos, tá? O talos é o osso mais superior, que se articula aqui, ó, lateralmente com a fíbula e medialmente com a tíbia, formando a articulação do tornozelo. Esse osso, inferiormente ao talos aqui, ó, e lateral é o calcâneo. Esse osso aqui que a gente chama vulgarmente de calcanhar, que a gente tem essa região do nosso pé, mas é o osso calcâneo que dá essa região, ok? Aqui, ó, anteriormente ao talos existe o navicular, tá certo? Articulação talo-navicular aqui, ó. E anteriormente ao calcâneo existe o cuboide, certo? Essa fileira aqui, todos os ossos começam com a letra C. Cuboide, né? Como já mencionamos, e os cuneiformes. Cuneiforme lateral, medial e o cuneiforme intermédio. Então são esses os 7 ossos do tarso, ó. Talos, calcâneo, navicular, cuboide, os cuneiformes, lateral, intermédio e medial. Aqui, anteriormente aos ossos que começam com a letra C, né? Exceção do calcâneo, né? O cuboide, os cuneiformes, existem os metatarsos. Os metatarsos vão se articular aqui anteriormente com as falanges, né? Então, essa peça aqui, essas falanges foram removidas, né, por desgaste, por uso, mas existem as falanges, no caso do dedo 1, que é do hálux, né? Na mão é o dedo polegar, aqui no pé é o hálux. Tem 2 falanges, a falange proximal e distal. Nos demais dedos existem 3 falanges, como podemos evidenciar aqui, ó, a falange proximal, a falange média e a falange distal, tá certo? Então é isso, pessoal.